Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade, eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem o praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós podemos perceber que Elias está vivendo um contexto onde todo o povo de Israel buscava ouvir a voz dos profetas de Baal. E para que a glória de Deus pudesse ser restaurada em Israel, o Senhor inspirou Elias a a este desafio em relação aos profetas de Baal. Convocou-os, fez a proposta: nós vamos fazer sacrifícios, vocês farão de vocês, vão invocar, matar o cordeiro, colocar sobre a lenha, mas vão ter que invocar Baal para que ele possa acender este fogo. E eu, logo depois, farei a mesma coisa. E assim se deu, como nós ouvimos na leitura, que está na 1 Reis, capítulo 18, versículos 20 a 39. Eles prepararam o sacrifício da forma que foi proposta e começaram a invocar Baal, só que Baal não os ouviu. Elias, para ajudar, começou a zombar e a rir deles, de uma forma sarcástica. E tudo favorecia os profetas de Baal. A lenha que eles escolheram, mais seca, o local, o horário do sol mais quente. Tudo isso favorecia o sacrifício deles. Só que não aconteceu. Ao final da tarde, Elias vai e sacrifica o animal, o cordeiro. Primeiro ele monta novamente o altar a Deus de Israel, com 12 pedras. Em cima monta as lenhas, os gravetos. E em seguida coloca as partes do cordeiro a ser queimada. E se não bastasse, ele ainda pede: olha, joga água. Pode jogar mais, pode jogar mais. Ao ponto de ficar ensopada, umedecida de uma forma que era impossível pegar fogo naquela lenha, ainda ao redor. Naquele rego, rasgão, naquele buraco que eles fizeram em volta do altar, se encheu de água também. Elias invocou o Deus de Israel e o fogo do Senhor desceu, não para destruir, mas para santificar a vítima. Ou seja, para realizar a união entre Deus e a vítima por meio dela, com aqueles que fizeram a oferta. É o fogo do Senhor
quem realizou e realiza o sacrifício, porque a vítima queimada sobe a Deus como uma oferta de obração, como uma oferta a Deus verdadeiro e de Israel, como forma de oração, como súplica de perdão. O fogo que desceu no Monte Carmelo reparou a glória de Deus em meio ao povo de Israel. O fogo que desceu no Monte Carmelo reparou a glória de Deus em meio ao povo de Israel, glória esta que tinha sido colocada em xeque por causa do culto a Baal. Porque o povo de Israel, os fiéis de Deus, os fiéis do Deus verdadeiro, começaram a ouvir as vozes dos profetas, os mimimis, e começaram a se dispersar, começaram a dar ouvido à voz dos falsos profetas, começaram a se dispersar da verdadeira fé. Qual é o seu Baal? O que tem sido o seu Baal neste tempo? O que tem obscurecido a glória de Deus em sua vida, na vida da sua família? O que tem chegado até você, o que você tem deixado entrar na sua casa, que tem obscurecido a glória de Deus? Que tem te levado a críticas à igreja, que tem te levado a criticar até mesmo aqueles que propagam o Evangelho. Era isso que estava acontecendo lá em Israel. Deixaram de ouvir a voz do profeta para ouvir a voz dos profetas de Baal. E hoje essas vozes ecoam em nosso meio pela internet, pelos jornais impressos que chegam até nós, por tantas outras realidades, causando divisão em meio ao povo de Israel, em meio ao povo escolhido de Deus. Por isso hoje nós somos chamados a clamar o fogo de Deus sobre nós, o próprio Espírito Santo, aquele que é capaz de nos transformar. E por causa disso, meus irmãos, é o Senhor que é Deus, o Senhor que é Deus. Nós precisamos gritar. E é pelo fogo de Deus, o próprio Espírito Santo, que nós também podemos oferecer ofertas, sacrifícios, holocaustos a Deus, para que a glória de Deus se restabeleça na terra de Santa Cruz. Nós podemos ofertar o nosso jejum, as nossas orações, o nosso sofrimento pela conversão dos pecadores. E diante desta realidade aqui, eu quero convocar você, que acompanha o sistema Canção Nova de Comunicação, a um dia de jejum pela restauração da glória de Deus na terra de Santa Cruz. Então, sexta-feira, eu propus já ontem, no Instagram Frases de Santos, esse jejum para sexta-feira, e eu quero convocar você. É por meio da oração e do jejum que nós vamos expulsar os demônios desta terra que tentam ofuscar a glória de Deus. Diante do Evangelho, para fechar, é pela glória de Deus, pelo fogo de Deus, é por meio da nossa oração, por meio da nossa penitência, que a glória de Deus será restaurada. Portanto, a obração reparadora, unida à de Cristo, é o que dá sentido a toda a nossa vida, nossas causas, mesmo as pequenas coisas. Tudo aquilo que nós oferecemos a Deus, por menor que seja, é agradável a Ele, assim como o sacrifício de Elias. Porque o Senhor Jesus, Ele não veio para causar divisões, mas para unir aqueles que estão lutando, para que o nome de Deus seja glorificado em todo o globo terrestre. E animados pelo Espírito Santo, derramado em nossos corações, que nós podemos vencer o mal e todos os profetas de Baal
que estão espalhados por esta terra. Então nos unimos, meus amados irmãos, em oração e jejum nesta próxima sexta-feira. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Neste ofertório nós suplicamos a sua ajuda, pedimos o seu auxílio. Na TV está aparecendo o QR Code, você pode fazer a sua doação por meio do seu smartphone. Se você não consegue utilizar esta tecnologia, acesse depois clube.cançãonova.com e ali tem as diversas formas de você poder ajudar a Canção Nova.